Olá pessoal, nessa aula vamos falar sobre o método de combinação linear do CIA. Lembre-se, se você quer trabalhar em BIM, o CIA é uma ótima pedida. Ele é um dos poucos softwares de cálculo estrutural homologados pela Build Smart para ler e escrever arquivos IFC. Então vamos para a aula! Então agora a gente tem que gerar as combinações de carga. E as combinações de carga aqui no CIA tem várias metodologias diferentes. E a gente vai escolher depois uma delas para trabalhar. Mas vamos ver como é que funcionam essas combinações ou essas metodologias. Então você vem aqui na barra de processos, clica em carregamentos. E aí você vai ter grupos de carga, daqui a pouco vocês vão saber o que significa. Casos de carga, que é basicamente a tela que a gente já conhece. E as combinações. Então, ao abrir as combinações, vocês vão ver que tem algumas combinações pré-definidas. Essas combinações pré-definidas são combinações automáticas. Elas são padrões do CIA, mas elas não vão atender 100% a nossa norma. Então, o que eu vou fazer? Eu vou eliminá-las. Então, vou vir aqui, em configuração de projeto, configurações ou carregamentos, clicar aqui automático, dar um OK, mais um OK e um sim. Bom, e aqui cabe uma explicação. Se você estiver utilizando uma estrutura aonde não é uma estrutura mista, né? Você não está lançando o steel deck, o concreto com cura, sem cura, é só aço mesmo. Na hora que você clicar aqui, o que você vai ver são as combinações automáticas da 6118, que é aqui, concreto LU normais, raras, frequentes, quase permanentes. Então essas são combinações também automáticas, essas sim seguem a nossa norma, mas vão seguir a norma de concreto. E aí, como segue a norma de concreto, vamos utilizar as outras metodologias que são mais aplicadas a aço, que é a linear do tipo última ou serviço, tá? E o CIA sempre separa o que é estado limite último e serviço, porque lá na parte de dimensionamento, o que for último ele usa no estado limite último, o que for serviço, no estado limite serviço. Então aqui você vai ter as duas metodologias principais para o aço, o linear ou a envoltória, que também será última ou serviço. Vocês vão perceber que com essas duas metodologias você é capaz de gerar qualquer combinação ou grupos de combinação de forma rápida e prática. Então vamos lá no linear último. E aqui como exemplo, para deixar claro como é que funcionam essas combinações, eu vou utilizar menos carregamentos. Então aqui, por exemplo, eu vou fazer um carregamento linear, que é a base das combinações. Quer dizer, eu vou montar tudo. Eu vou dizer quem combina com o que e também vou especificar todos os fatores de ponderação. Então, por exemplo, aqui eu vou utilizar o carregamento do peso próprio, o carregamento da sobrecarga de piso e o carregamento de vento. Agora, do início, eu vou utilizar apenas o peso próprio e a sobrecarga de piso. Percebam que eu consigo levar um item de um lado para o outro, basta dar um duplo clique, tá? Ou você pode usar esses botões aqui embaixo também, se desejar. Então, a minha primeira combinação, por exemplo, na verdade, não vou usar a sobrecarga de piso nesse momento. Eu vou usar só permanente. Poderiam ser todas as permanentes da estrutura. Então, eu vou deixar aqui peso próprio. Vai ser CO1, é o nome que ele está dando aqui automático do CIA também para essa combinação linear última, tá? Eu vou sempre usar a última para simplificar também. Eu vou dizer, esse carregamento tem, na verdade, 1.25. E aí, com esse 1.25, eu tenho só as permanentes dentro de uma combinação, tá? Lembra que eu estou usando menos carregamentos. Então, eu vou clicar em novo e agora eu quero peso próprio mais um carregamento variável, então sobrecarga de piso. Vou dar OK e esse carregamento agora ele é de 1.5. Depois vou clicar em novo e agora eu quero adicionar o vento em um desses carregamentos, né? Ou em uma dessas combinações. E o vento nunca vai aparecer em conjunto, sempre vai ser um vento de um lado ou o vento de outro. Então eu vou botar agora o vento mais X. Vou dar OK e eu vou colocar que o fator de ponderação é 0,84. E aí, vou inserir um novo carregamento, vou tirar esse vento, vou botar o outro vento, vou dar OK
e vou botar agora 0,84. Bom, uma dica sobre esse menu. Você percebe que é o mesmo menu lá da parte de seções transversais, por exemplo. Então, tenho todas as funções aqui, novo, copiar, inserir e tal. Então, se acostume com esse menu aqui, são os menus de biblioteca do CIA, são todos nesse padrão. Mas, só uma dica sobre essa composição das combinações aqui. Eu estou sempre preenchendo os fatores de ponderação nessa outra tela, tá? Mas essa daqui também permite que você faça isso e ela tem a grande vantagem de você poder alterar vários fatores ao mesmo tempo de várias cargas. Então, por exemplo, se eu marco todo mundo aqui e todo mundo tem que ser 1, basta clicar em corrigir, todo mundo já está com o fator 1. Nessa outra tela eu tenho que preencher 1 a 1, tá? Então aqui basta marcar, dá o valor, mandar corrigir e você consegue alterar o fator de ponderação de vários carregamentos ao mesmo tempo, tá? Então é mais prático a alteração de vários carregamentos. Mas vamos cancelar. Então a gente tem esse carregamento aqui, essas combinações lineares, né? Então peso próprio com sobrecarga e peso próprio sobrecarga com vento e com outro vento. Então, como eu disse, essa aqui é a combinação base. Eu monto tudo. Eu defino quem combina com quem e todos os fatores de ponderação. Claro que aqui eu poderia continuar gerando mais combinações na sequência. O vento como carga variável principal, né? E essa daqui, a sobrecarga de piso, como secundária. E eu gero as outras combinações. Então eu vou gerando combinação por combinação, combinação por combinação aqui. E no final das contas eu vou ter toda uma sequência de combinações aqui dentro. E aí, posso juntar tudo isso em uma única envoltória. E essa envoltória, lá nos resultados, na parte de dimensionamento, quando você pedir o resultado da envoltória, né? Na parte de resultado ele vai mostrar, claro, o valor da envoltória. E na parte de dimensionamento, o CIA vai verificar o dimensionamento para cada uma dessas combinações que estiverem dentro dessa envoltória. Então, como é que eu monto a envoltória? Então, vou clicar em fechar e você pode vir aqui em classes. Classes dentro do CIA é envoltória de qualquer coisa. Então, vou clicar. Vocês vão ver a cara dela aqui. Então, classes são envoltórias de qualquer coisa. Pode ser envoltórias de carregamentos individuais, de combinações, como a gente vai fazer agora, ou envoltórias de envoltórios, que é o próximo método que eu já vou explicar para vocês, tá? Então, de qualquer maneira, eu vou clicar aqui em novo. Eu posso dizer, aqui tem uma envoltória que é o do cálculo de estrutura mista. E daqui a pouco vocês vão entender um pouco melhor que a estrutura mista tem você tem que ter uma combinação especial para que ela funcione. Então, eu vou chamar de LU. E dentro da LU eu vou colocar as 4 combinações que eu fiz. Então pronto, agora toda vez que eu for lá no resultado e pedir LU, classes LU, eu vou ter o resultado dessa envoltória. Ou na parte de dimensionamento, classes LU, eu vou estar dimensionando em relação a todas as combinações que estiverem contidas aqui dentro, tá ok? Então esse é o primeiro método. Esse primeiro método, como eu disse, simplificado, fizemos só 4, você pode gerar quantas você desejar aqui dentro. E agora a gente pode excluir. A gente vai fazer o outro método. Você pode misturar os métodos, mas só para ficar claro para vocês como é que funciona cada um deles. Então eu vou apagar. E agora, o outro método do CIA para geração de combinações é o método da envoltória. Então, tem que ser envoltória última ou envoltória serviço, ok? Na próxima aula, vamos falar sobre o método de combinação envoltória do CIA Engine. Então, até lá!